Bom, vamos lá, pessoal. Estudo do livro de Ruth, um livro bem curtinho, né, mas rico em pequenos detalhes que precisam ser elaborados por nós. Então vamos dar início aí à nossa aula, tá bom? Símbolozinho da FAIT, Teologia, melhor faculdade de teologia do Brasil. Vamos lá, primeiro tópico. Quero que você pegue aí a sua apostila, seu módulo, né? E abra ela aí no livro de Ruth, na página de número 23, tá? Página de número 23, que diz assim: a bela história de Ruth passa-se nos dias em que os juízes julgavam. Tá aí no capítulo 1, versículo de número 1. Então, de imediato, você já consegue compreender o cenário, tá? Que Noemi, seu esposo, seus 2 filhos estavam envolvidos, tá? Em Belém, tá? Lembrando que Belém era um limite, né, da localidade onde o povo hebreu dominava, tá? Então, analisando o período de Juízes, que era o período em que em que Noemi e sua família viviam, você consegue compreender, tá, o porquê existia fome em uma localidade que era denominada como a Casa do Pão, tá? Justamente porque dentro desse período existia aquela instabilidade espiritual do público, fazendo com que Deus punisse aquelas pessoas por conta dos pecados que elas cometiam, tá? Então entende-se que no período em que Noemi e sua família decidem sair de Belém, era porque aquela terra estava sendo assolada, tá, pela mão de Deus. Que algumas pessoas, né, emitem uma crítica a Noemi e seu esposo por decidirem sair da Casa do Pão e ir para a terra dos Moabitas. Só que o que acontece dentro do contexto, na grande maioria das vezes, não é trazido à baila, porque eles estavam em uma localidade que de fato era a Casa do Pão, tá? Era uma localidade que existiam os israelitas, os hebreus, era uma terra que eles eram os moradores, porém era uma terra mergulhada no pecado, na luxúria, na prostituição espiritual e também carnal. As pessoas faziam o que queriam, era uma balbúrdia aquela cidade, não tinha nada de Deus dentro daquele lugar. Então é você estar num lugar onde ninguém serve a Deus. Qual era a possibilidade que eles tinham de sobreviver? Nenhuma. A única era saindo daquela terra e tentar a vida em uma outra localidade. Sendo estrangeiros, sim, mas tentando pelo menos sobreviver mediante o caos que eles estavam vivenciando. Eles tentaram, por diversas vezes, né, os patriarcas fizeram as mesmas ações. Abraão e Jacó, por exemplo, quando estavam como peregrinos em Canaã, lá no livro de Gênesis, aonde eles iam buscar refúgio? No Egito. Era uma localidade diferente, que não serviam a Deus. Beleza? Então é exatamente a mesma prática que Noemi e o seu esposo resolvem tomar. E aí eles vão para a terra de Moabe, né? Moabe era uma localidade extremamente inimiga do povo hebreu. Foi uma pedra no sapato dos israelitas durante muitos anos. Perseguiu ali os israelitas por pelo menos 18 anos. Tá? Lembrando que Moabe foi um dos filhos, foi o filho do incesto, né, de Ló com a sua filha, originando, né, os Moabitas. Então, desde o início já era uma localidade extremamente hostil e formatada, né, por meio do pecado, mas enfim, eles decidem ir para lá, na tentativa de sobreviver a um grande caos. Tá? Território de Moabe é a localidade onde eles decidem ir. O livro concede também o ponto de vista bíblico
em relação à importância da mulher no meio social. Por quê? Porque tem-se a ideia errônea, tá bom? Tem essa ideia errônea de que as mulheres não eram valorizadas dentro da cultura judaica, o que é uma mentira, tá bom? O judaísmo, até o dia de hoje, ele valoriza muito o sexo feminino. E as mulheres tiveram um papel muito importante em todo o recorte histórico, em toda a Bíblia Sagrada. Você vai sempre visualizar as mulheres fazendo um papel de suma importância para a sociedade ao qual elas estavam vivendo. Não se esqueçam, tá, de Raabe, não se esqueçam, tá, da própria Ruth, da própria Noemi, porque o livro carrega o nome de Ruth. Mas quem seria Ruth se não fosse Noemi? Né? Você vai visualizar lá na frente o ministério de Jesus sendo sustentado pelas mulheres e não pelos homens. Você vai ver mulheres sendo fiéis a Cristo e homens traindo ele. Então a mulher, ela tem um papel muito importante dentro da sociedade judaica, dentro da história do povo hebreu. Para você ter uma noção, né, as mulheres, elas são tão valorizadas dentro da cultura dos hebreus que os judeus entendem, né, que para que o homem venha a ter uma intimidade com Deus, da mesma forma que a mulher tem, o homem precisa estudar constantemente a Torá. Não que a mulher não precise e não possa estudar a Torá, mas é que a cultura judaica entende que pelo fato de ter concedido Deus à mulher o poder de gerar vida no seu ventre, a mesma tem uma intimidade com Deus tão grande que o homem, para ter, precisa ler a palavra. A mulher já tem em sua essência. Você pode ver que a mulher, ela tem uma sensibilidade, né, um toque diferente do que o homem tem. Ela consegue sentir melhor, ela consegue ver melhor coisas que o homem não consegue sentir e que o homem não consegue ver. Tá? Então a mulher, ela tinha sim um papel muito importante. O livro também vai mostrar como Ruth, em um período de 10 anos, tem a sua vida transformada. Por quê? Porque ela chega como estrangeira, né, em Belém. Haja vista que Ruth vai surgir no cenário dentro do seu território. Tá? Noemi, seu esposo e os seus filhos entram em Moabe. Lá, os filhos de Noemi casam-se com mulheres moabitas, tá bom? Só que os dois morrem junto com o seu esposo. Ruth decide voltar para Belém junto com Noemi. Então ela chega em Belém como estrangeira. Lá em Belém, ela se torna serva, ela vai trabalhar nos campos, né? Depois de serva, ela se torna esposa de Boaz e termina a sua história como alguém que é participante da genealogia de Cristo Jesus. Então, em um período de 10 anos, a história de Ruth muda por completo. Tá? Você vê a progressão positiva, o crescimento gradativo da vida de uma mulher que decidiu não desamparar uma filha de Deus. Olha a recompensa que Ruth recebe por estar ao lado de Ruth, por estar ao lado de Noemi, perdão, né? Ela tem a sua vida transformada pouco a pouco. Outra ideia aí é que pelo menos 3 temas teológicos são abordados no livro de Ruth. O primeiro, ilustra o plano redentor de Deus para todos e não só para os judeus, tá? Porque tem-se uma ideia de que Deus, ele tem um amor principal pelos judeus. Isso, por exemplo, foi uma dificuldade muito grande que os apóstolos tiveram, né? Pedro teve uma dificuldade muito grande de aceitar ir até a casa de Cornélio para poder apregoar a palavra e se alimentar da comida que o mesmo colocou sobre a mesa. Paulo sofreu muito preconceito por pregar a palavra para os gentios, porque os judeus no início achavam que Deus, ele tinha um projeto somente para eles. E quando você lê o livro de Ruth, você consegue visualizar que outros povos
também podem ser participantes da graça salvífica de Deus, porque Ruth era uma moabita, localidade amaldiçoada por Deus por conta do seu crescimento, do seu nascimento ou surgimento, haja vista que os moabitas são descendentes de uma prática pecaminosa executada pela filha de Ló com Ló, um incesto, ambos se relacionam sexualmente, nasce Moabe, né? E aí, desde a sua hereditariedade, há pecado, há uma maldição, mas Ruth volta com Noemi para Belém, e ali tem um encontro com Deus. Então, o plano redentor de Deus, ele se expande para todos, e não somente para um grupo, e aí segue esse exemplo também para nós cristãos, né? Que por vezes pensamos como os judeus pensavam antes, que somente os cristãos podem receber a salvação, mas não é assim. O plano de Deus, ele abrange todos. Outro relato teológico retrata a mulher virtuosa de Provérbios 31, quem a achará? Deus achou Ruth, né? E o último descreve o cuidado de Deus com uma pessoa aparentemente sem importância, tá? Deus resgata uma mulher desconhecida, estrangeira, que catava espigas de milho que os outros deixavam cair para poder se alimentar e alimentar a sua sogra. Então, todos esses cenários no livro de Ruth são relevantes para o nosso contexto. E o esboço do livro de Ruth, né? Nós temos aí 4 perspectivas. A primeira, a decisão de Ruth em permanecer ao lado de Noemi. E vamos pensar comigo aqui. Por que é que Ruth decide ficar ao lado de Noemi? Lembrando que Ruth fica viúva, tá? E ela pode muito bem voltar para a casa dos seus pais, né? Lá teria um dote para elas e seguir a sua vida. Mas Ruth decide ficar ao lado de Noemi. Muito se fala de Ruth, né? E deve ser falado de fato, ela tem as suas qualidades. Mas ninguém decide seguir ninguém se esse alguém a ser seguido não é uma pessoa de valor e de extrema qualidade. Imagine o exemplo que Noemi dava para Ruth. Imagine o que Noemi representava para Ruth. Porque se Noemi não prestasse, pessoal, Ruth queria ver a sua sogra, né, a quilômetros de distância. Mas quando Ruth olhava para Noemi, ela pensava o seguinte: eu quero ser essa mulher. Porque Ruth vai dizer: aonde você for eu vou, o Deus que você servir vai ser o meu Deus. Então vocês imaginem o poder de influência que Noemi tinha, muito grande. No capítulo 2 você vai tratar dos direitos de Ruth de catar as espigas de milho que caíam no chão. Naquela época, quando os catadores vinham catar não só as espigas, mas outros tipos de frutos, né, sempre existiam as quedas. E a lei dizia que aquilo que caía no chão não era para ser catado. Por quê? Porque aquilo que caía no chão ia servir para as pessoas mais necessitadas. Então, tudo que caía no chão, as pessoas que eram mais necessitadas vinham catando para poder ter o seu alimento. Daí entra Boaz. Porque o que Boaz faz? Ele manda com que as pessoas deixem cair propositalmente as melhores espigas para que Ruth pudesse catar e automaticamente Noemi pudesse comer. Tá? Então já começa ali, né, a chipada de Boaz e Ruth, né? No capítulo 3 você vai ver Boaz agindo como Goel, que era a figura do Goel. A lei de Levítico, capítulo 25, trabalhava a ideia da lei da restituição, né? Como é que funcionava a lei da restituição? Uma pessoa que possuía terras, bens, né, ela podia penhorar esses bens por um período de 50 anos. Exemplo, eu tenho uma terra e estou endividado e vou penhorar essa terra para uma outra pessoa. E o judeu tem um calendário, né? De 50 em 50 anos muda-se o ciclo. E aquilo que era meu, só que está na mão de outras pessoas, voltam para as minhas mãos. Então eu penhorava a minha terra e quando chegava o ano do jubileu, aquele que penhorou me devolvia a terra.
tá? E existia a figura do juiz, que ia atrás das terras que foram penhoradas para que voltasse para as mãos dos seus devidos donos, tá? Quem era essa figura? Era o Goel. Boaz, ele vai restituir um território que era de Noemi. Então, olha a figura do Goel aí. É o restituidor. É aquele que vai conceder novamente algo que uma pessoa tinha perdido. E o último, né, o aparente remidor, abre mão do seu direito por entender que não poderia dar a Ruth o que ela merecia receber. Tá? A lei dizia que um parente deveria casar-se com a viúva, tá, do seu familiar. Quando Ruth volta para Belém, de fato existiam outros parentes, né, de Noemi que estavam aptos a se casar com Ruth. Então existia já a figura de um remidor. Existia um parente que por lei deveria se casar com Ruth. Só que o que esse remidor faz? Ele olha para Ruth e entende: eu não posso ofertar para ela aquilo que ela merece receber. Então esse remidor abre mão de Ruth para que Boaz pudesse se casar com ela, porque ele entendia, tá, que ele não poderia dar, e por gostar de Ruth, ele abre mão para que ela pudesse ser feliz, tá? Então ele abre caminho para que Boaz pudesse executar então a aliança com Ruth. Tá ok, pessoal? Então é uma breve introdução aí do livro de Ruth, e espero que vocês tenham muitos estudos, produtividades durante esse mês, durante essas 3 aulas, tá? Peço a vocês que vocês não fiquem, tá, naquelas informações que foram passadas, mas que vocês possam buscar outros conteúdos, estudar outras fontes, para que vocês possam ser enriquecidos. Hoje nós temos muitas bíblias de estudos, né, que propõem essa facilidade e que podem abrir um leque de informações muito grande para vocês, tá bom? Que Deus abençoe a vida dos irmãos em nome de Jesus.